Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa, falando sobre a NBA Summer League. Ontem tivemos a primeira rodada da California Classic, né, que é a Summer League de Sacramento. Tivemos alguns jogos bem interessantes rolando ontem. Tivemos o Gui Santos jogando, tivemos a volta do Chet Holmgren, a estreia de Brandon Miller. Então, nesse vídeo eu vou aqui passar por cada um dos jogos que tivemos ontem e darei os meus pitacos sobre cada um deles. Antes da gente começar, peço para que você deixe o seu like, que é super importante, e também vou pedir para que você se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito, eu irei fazer uma cobertura completa dessa Summer League, então se você quer ficar por dentro, recomendo que se inscreva para não perder nada, fechou? Vamos lá, vamos começar falando sobre Miami Heat e Los Angeles Lakers. O Miami venceu o Lakers por 107-90 com um show da dupla Jovic e JJJ. Jaren Jackson Jr., Luiz? Não. O Jaime Jacks Jr., esse é o JJJ do Miami. Vamos lá. No primeiro quarto, cara, o Heat ditou o ritmo do jogo, trabalhou muito bem na meia quadra. O Jovic foi muito bem trabalhando dentro do garrafão, chamando o jogo no post. E o Orlando Robinson, do Miami Heat, também apareceu bem, espaçando bem a quadra, matando boas bolas. E assim o Miami conseguiu abrir 6 pontos de vantagem. No segundo quarto, a defesa do Heat foi espetacular. A defesa do Miami engoliu o Los Angeles Lakers, que não estava conseguindo criar direito, tirando uma jogada aqui ou ali do Max Christie. O Lakers não estava conseguindo criar. E com o Jaime Jacks Jr. brilhando no contra-ataque, sendo muito importante na transição e metendo uma dunk absurda no segundo quarto, o Miami conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem de 2 dígitos. Cabe dizer que o Jaime Jacks Jr., ou Jaime Jacks Jr., meteu 12 pontos só no segundo quarto, cara. Ele jogou muita bola. No terceiro quarto, o Miami seguiu defendendo bem pra caramba e se aproveitando das tijoladas do Lakers, né? O Lakers chutou 1 de 9 para 3 pontos no terceiro quarto. O Heat conseguiu sustentar a sua vantagem e no quarto período só empurrou, né, o jogo com a barriga e garantiu a sua primeira vitória na Summer League, né? Os destaques do jogo: pelo lado do Heat, o Jaime Jacks Jr. foi o melhor jogador, né? Foram 22 pontos, 8 de 15 no field goal e 3 de 7 na bola de 3. Eu gostei muito do Jaime, muito mesmo, jogou muito bem, mostrou uma mobilidade e uma versatilidade ofensiva que me agradou demais. E outra, se mostrou uma excelente arma na transição, no contra-ataque. Então, ótima impressão deixada pelo Jaime Jacks Jr. O Nikola Jovic também mostrou muita coisa boa, foram 21 pontos e 8 rebotes para ele. Claramente, ele evoluiu muito fisicamente, ele tá mais forte, tá mais encorpado, tá muito mais físico, né? O seu jogo tá mais físico, tá chamando mais o jogo no post, foi muito para a linha do lance livre, porque com o aumento da sua fisicalidade, ele ficou mais agressivo. Então, gostei muito do Jovic nesse jogo. Pelo lado do Lakers, o Schifino, né, que foi o jogador draftado pelo time nesse último draft, não foi bem, né? Ele terminou o jogo com 6 de 19 no field goal, 0 de 5 para 3 pontos e 3 turnovers. Sendo muito sincero, eu não tenho nada de positivo para falar do Schifino. A estreia dele foi muito ruim. Mas quem jogou bem foi o Max Christie, né? O Max Christie, segundo anista do Lakers, conseguiu 17 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Mas o Lakers em si jogou muito mal, né? O Miami dominou a partida. Memphis Grizzlies enfrentou o Philadelphia e conseguiu vencer por 94-92. O primeiro tempo desse jogo foi horroroso, a verdade é essa. As duas equipes tijolaram demais, as duas equipes começaram muito mal o jogo, só que no segundo tempo as coisas deram uma melhorada e o jogo empolgou pra caramba. O jogo foi bem disputado no segundo tempo, só que tendo um David Rodney jogando muito bem, né, metendo 18 pontos com 4 bolas de 3 e
O Ken Lofter Jr., nosso querido gordinho gostoso, também brilhando com 21 pontos e 13 rebotes. O Memphis conseguiu vencer o Philadelphia, apesar de ter sofrido demais com o Terquavion Smith, né, cara? O Terquavion Smith se mostrou um ótimo scorer, ele meteu 18 pontos, 4 bolas de 3, né? Ele foi o melhor jogador do Philadelphia, mas não foi suficiente para tirar a vitória do Memphis, que conseguiu estrear vencendo o Philadelphia. San Antonio Spurs encarou o Charlotte Hornets e mesmo sem o Victor Wembanyama, que deve jogar só na Summer League de Las Vegas, né? Daqui a alguns dias, mesmo sem o Wembanyama, o San Antonio deitou no Charlotte, venceu por 98-77. Ó, no primeiro quarto, só San Antonio jogou. A verdade é essa, só o Spurs jogou no primeiro quarto. O time dominou nos dois lados da quadra, dominou na defesa, dominou no ataque e chegou a abrir no primeiro quarto, meus amigos, 17-2. Simplesmente um passeio do San Antonio no primeiro quarto. No segundo quarto, o Champagne e o Barlow, que brilharam no primeiro quarto, seguiram jogando muito bem, né? Os dois pontuaram, né, de todas as formas possíveis. O Champagne espaçou bem a quadra, conseguiu atacar bem por dentro. O Barlow conseguiu jogar no post, explorou muito a média distância, matou muita bola na cabeça do garrafão. E o San Antonio conseguiu ir para o intervalo com mais de 20 pontos de vantagem. O Brandon Miller teve um péssimo primeiro tempo, né? Conseguiu apenas 5 pontos e ficou carregado de faltas, né? O Brandon Miller foi um terror no primeiro tempo, a verdade é essa. No terceiro quarto, o Charlotte conseguiu fazer um pouquinho mais de coisas, né? Conseguiu aparecer um pouquinho mais, principalmente, né, por conta do Amari Bailey, né? O Amari Bailey jogou bem no terceiro quarto, conseguiu algumas jogadas bem explosivas, só que com o Barlow simplesmente deitando na média distância, né? O pivô do San Antonio realmente jogou pra cacete. O Spurs, assim, não correu nenhum tipo de risco, sustentou a sua vantagem e no quarto período conseguiu garantir a vitória, apesar do Brandon Miller ter jogado muito bem, tá? No quarto período, o Brandon Miller apareceu bem, matou ali 2 bolas de 3, conseguiu uma excelente and one, né? Uma and one bem plástica, né? O Brandon Miller jogou muito bem no quarto período, só que não foi suficiente para buscar o resultado, né? Destaques do San Antonio: Champagne, 30 pontos e 8 rebotes para ele, jogou muito bem, né, o Champagne. Ele se mostrou um ótimo espaçador de quadra, 5 de 12 na bola de 3, infiltrou também muito bem, teve um ótimo volume jogando por dentro. E uma coisa que eu gostei muito do Champagne foi o seu time para roubar a bola. Foram 4 roubos de bola nesse jogo e com muita facilidade, né? O timing dele foi muito interessante. O Dominic Barlow também jogou pra cacete pelo lado do San Antonio, foram 24 pontos, e 11 rebotes para ele. Se mostrou um pivô bem técnico, né, um bom arremesso na média distância, arremessa muito bem ali na região, né, da cabeça do garrafão, sabe? Muito técnico, toque suave em direção à cesta, não refuga, muito confiante. Gostei muito do Dominic Barlow, jogador interessante pra gente ficar de olho. Pelo lado do Charlotte, vale destacar o Brandon Miller, né, que apesar de ter tido um primeiro tempo horroroso, conseguiu se recuperar no segundo tempo, terminou com 18 pontos. No primeiro tempo, cara, eu senti o Brandon Miller muito nervoso, sabe? Extremamente nervoso, muito afobado, né? Tomou decisões bem ruins mesmo no primeiro tempo, só que no segundo tempo ele melhorou bastante, né? Ele mostrou uma boa resiliência, né? É difícil você se recuperar depois de um primeiro tempo tão ruim como ele teve, mas ele conseguiu, o quarto período dele foi bom, então mostrou nervosismo, mostrou muita coisa ruim, decepcionou, mas eu gostei dele ter se recuperado ali no segundo tempo, né? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na luz. Aí, agora tá perfeito, hein? Tava percebendo ali a imagem muito escura. Parecia que eu estava numa caverna. Saí da caverna. Agora as luzes se acenderam. Vamos lá. Vamos falar sobre os últimos 2 jogos. Oklahoma encarou o Utah Jazz e venceu bem o Utah Jazz 95-85 com um show de Jalen Williams
e dele, o meu magricelo, Chet Holmgren. Vamos lá. O primeiro quarto foi bem equilibrado, né? As duas equipes conseguiram pontuar bem, só que por conta de um péssimo aproveitamento nos arremessos do Utah Jazz, 1 de 9 para 3 pontos, e de uma dominância impressionante do Jalen Williams, que meteu 9 pontos no primeiro quarto, o Oklahoma conseguiu fechar o primeiro quarto na frente. No segundo quarto, aí foi show. Aí o Oklahoma deu show no segundo quarto. O Jalen Williams seguiu pontuando com uma facilidade incrível. Claramente o Jalen Williams está muito velho para a Summer League, né? É apelação colocar o Jalen Williams ali. Eu vi um meme muito bom, cara, no Twitter, que postaram ali uma imagem de um filme que o Adam Sandler volta pro jardim de infância e falaram Jalen Williams na Summer League. E realmente, cara, a impressão que deu foi que o Jalen Williams era um adulto no meio de criança, porque a maturidade, a tomada de decisão dele foi assim, foi impressionante. O Jalen Williams jogou pra caramba no segundo quarto. O Chet Holmgren jogou demais, mas assim, jogou muito no ataque, mostrou um trabalho de pés fantástico, né? Teve uma jogada onde ele foi para 1 contra 1, onde ele meteu um giro, 2 fakes e finalizou com a mão esquerda, que foi uma coisa de louco. E na defesa, jantou no garrafão, né? O Chet jogou pra caramba. O Tremaine meteu-lhe uma dunk no segundo quarto que deixou todo mundo maluco, cara. Um pôster sensacional. E o Oklahoma deitou no segundo quarto e foi pro intervalo com uma vantagem bem confortável. No terceiro quarto, né, o terceiro quarto ele serviu para vermos o quão dominante o Chet pode ser na defesa. No ataque ele não apareceu tanto, inclusive o ataque do Thunder no terceiro quarto não foi tão bom assim, né? O time matou ali algumas bolas de três, mas não teve um volume tão grande. Agora, o que o Chet fez na defesa, nossa senhora, ele meteu-lhe 2 blocos simplesmente espetaculares e ele colecionou ótimas posses defensivas. O Chet defendeu muito no terceiro quarto. Teve alguns momentos onde ele deu uma escorregada na quadra que o meu coração parou. Toda hora que esse cara escorregava eu falava, vai machucar. Toda hora, eu tava parecendo o pai dele assistindo o jogo. Qualquer coisinha, ai meu Deus, tira esse menino de quadra. Toda hora, mas jogou pra cacete. E no quarto período, apesar do Utah ter botado muita pressão, muito por conta do Keyonte George, que jogou pra caramba no quarto período, meteu 11 pontos, o Oklahoma conseguiu segurar a onda e garantiu a sua primeira vitória na California Classic, né? Destaques do jogo pelo lado do Thunder, Chet, foram 15 pontos, 9 rebotes e 4 bloqueios para o Chet Holmgren. Ele jantou no garrafão defensivo, impressionante. Trabalhou muito bem no mano a mano, no ataque, conseguiu encontrar ótimas infiltrações, trabalhou bem no post, né? Mostrou um excelente trabalho de pés. A única coisa que eu senti um pouco de falta no Chet foi mais jogadas de pick and roll. Eu achei que ele trabalhou pouco no pick and roll, mas dá pra entender, o Thunder não teve ali um armador de origem, né? No primeiro tempo, quem armou o time foi o Jalen Williams, e no segundo tempo foi ali o Butler e o Tremaine, que não são armadores assim, né? O Butler até que é um pouquinho mais, mas ele não é um armador muito de pick and roll, então dá pra entender, mas eu senti falta de um pouquinho mais de jogadas de pick and roll, e eu senti também falta de pick and pop. Senti falta dele fazendo a parede e saindo para arremessar. Ele arremessou apenas uma bola de 3 no jogo. Então, senti falta dessas duas coisas. Mas, levando em consideração que ele ficou 1 ano parado, voltando de lesão e tudo, achei um ótimo retorno, né? Gostei muito do Chet. A questão é que, cara, qualquer micro, né, queda que ele tem, eu já fico na mão, né? Mas eu que tenho que me acostumar, eu que tenho que confiar mais no meu querido magricelo. Jalen Williams, adulto contra criança, jogou pra caramba, 21 pontos pra ele, com uma facilidade tremenda. O Oklahoma tem que tirar o Jalen Williams da Summer League, porque ele não precisa mais estar na Summer League, a verdade é essa. E vale destacar o Tremaine, né? O peladeiro do Oklahoma jogou bem, né? 20 pontos, 4 bolas de 3, uma dunk maravilhosa ali no segundo quarto, então ótimo jogo do Tremaine, né? Eu brinco, chamo ele de peladeiro, mas eu gosto dele, é o meu peladeiro, né? E caso você ainda não tenha percebido, eu sou torcedor do Oklahoma, então
eu tenho lugar de fala aqui, eu tenho lugar de fala aqui. Pelo lado do Utah, vale destacar o Keontae George, né? Jogou bem o Keontae George, foram 18 pontos para ele, se mostrou um ótimo scorer, um cara bem agressivo. Só que uma coisa que eu não gostei do Keontae George foi a demora para ele aparecer. Eu senti que ele se escondeu durante uma boa parte do jogo, tanto que desses 18 pontos, 11 foram no quarto período, quando o jogo já estava meio que acabando. Então, gostei do que eu vi, mas eu não gostei de ter demorado tanto para ver o que eu vi. Entendeu? Ele demorou para aparecer. Pelo menos eu senti que ele demorou. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre Sacramento Kings e Golden State Warriors. Sacramento venceu por 100-94 num jogo onde tivemos alguns destaques bem interessantes, incluindo o nosso brasileiro Gui Santos. Vamos lá. No primeiro quarto, tivemos um duelo muito legal entre Lester Quinones, que meteu 10 pontos pelo lado do Warriors, e o Keegan Murray, que meteu 13. Inclusive, se é covardia deixar o Jalen Williams jogando a Summer League, é uma covardia ainda maior deixar o Keegan Murray jogar a Summer League, porque o Keegan Murray, ele tá em outro nível de basquete. Ele parece como se fosse colocar o LeBron para jogar no jardim de infância. Então, o Keegan Murray, ele tá muito acima dos outros. Impressionante. Mas no primeiro quarto, Quinones conseguiu bater de frente e fez ali um duelo bem interessante. No segundo quarto, o Gui apareceu bem, né? O Gui Santos apareceu bem no segundo quarto, conseguiu comandar o ataque do Warriors, né? Foram 6 pontos, 2 assistências, espaçou bem a quadra, achou boas infiltrações, só que a defesa do Kings forçou muitos turnovers e o time capitalizou bem demais em cima desses turnovers, o que fez com que Sacramento fosse para o intervalo na frente. No terceiro quarto, o Warriors conseguiu se aproveitar, né, de alguns arremessos errados do Sacramento e pegou o Kings com as carças na mão, né, na transição. Só que graças ao excelente trabalho do pivô Neemias Queta, o Kings conseguiu pontuar bem na meia quadra, né? Ele meteu 4 pontos, pegou 4 rebotes, distribuiu 2 assistências, trabalhou muito bem fora do garrafão Neemias Queta e o Kings sustentou a vantagem. E aí no quarto período, apesar da pressão que o Warriors meteu ali com o Quinones, né, metendo 13 pontos, com o Gui e o Podziemski indo muito pro lance livre, o Kings conseguiu tancar essa pressão do Warriors, contra-atacou muito bem com o Keegan Murray, né, o time forçou muitos turnovers, né, foram 6 turnovers forçados pelo Kings no quarto período, e Sacramento conseguiu garantir a sua primeira vitória na Summer League, né. Destaques do jogo: pelo lado do Warriors, o Gui Santos jogou muito bem, né? O nosso Gui Santos teve uma ótima estreia, foram 19 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, né? O Gui mostrou um bom espaçamento de quadra, ficou 3 de 8, né, no perímetro. Claramente o Gui, ele melhorou muito, né, o seu driving kick, né? Hoje ele é um cara que consegue ir para a infiltração e achar muito mais passes nos corners do que ele conseguia antes, né? Ele melhorou muito esse aspecto do seu jogo. Ele tá mais forte, é óbvio que ele tá bem mais forte, ganhou muita massa, só que ainda falta um pouco de ball handling pro Gui. O mano a mano do Gui ainda não tá muito bom, e eu sinto que falta um pouquinho mais de repertório para finalizar ao redor do aro, né? Eu senti o Gui não tão agressivo na hora da infiltração. Ele foi muito pro lance livre e tudo, mas eu senti um pouquinho de falta de agressividade e de criatividade na hora das finalizações. Pelo menos foi uma impressão que eu tive. Mas no todo, eu gostei muito do que eu vi do Gui. Ele mostrou muita evolução em comparação à última Summer League dele, né? O Podziemski, que foi draftado, né, nesse último draft pelo Warriors, mostrou coisa boa, 12 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. Ele conseguiu contribuir bem de todas as formas, contribuiu no ataque, na defesa, na criação, foi pro lance livre, mas faltou o molho, faltou um pouquinho de molho no Podziemski, né? Faltou uma jogadinha ali mais de efeito, faltou um pouquinho mais de entrega em alguns momentos, faltou intensidade pro Podziemski. Senti que faltou intensidade. E o grande destaque do Warriors foi o Lester Quinones, né? 26 pontos para ele, individualizou pra caramba o jogo, mas pontuou, teve um alto volume de pontuação. Eu ainda acho o Quinones
muito peladeiro. Eu já vi muita gente no Twitter falando, olha aí, o Warriors achou o novo Jordan Poole. Calma, não é pra tanto, não é pra tanto, né? Mas ele mostrou que pode sim ser um bom scorer, né? 26 pontos não é pra qualquer um. Pelo lado do Kings, 2 destaques. Keegan Murray, 29 pontos, um adulto contra criança, né? Uma apelação Keegan Murray jogar a Summer League. Inclusive, ele é o atual MVP da Summer League de Las Vegas, né? Tá? Será que ele vai defender o MVP dele? Não sei. Se eu sou o Kings, já tiro ele da Summer League agora. E o Neemias Queta. Gostei muito do Neemias Queta. Foram 11 pontos, 10 rebotes, 3 bloqueios, 2 assistências. Eu acompanhei muito o Sacramento na última edição da Summer League e eu percebi uma grande melhora do Neemias Queta. Ele tá muito mais técnico, né? Trabalhando mais fora do garrafão, né? O handoff do Neemias Queta tá bem melhor. Ele, em alguns momentos, principalmente ali no terceiro quarto, ele meio que fez a função do Domantas Sabonis, sabe? Trabalhando, né? Fora do garrafão, distribuindo a bola, né? Passando, já metendo aquela parede, fazendo aquele bom handoff. Então gostei muito do Queta, mais técnico no ataque e mantendo as coisas positivas que ele já tinha. Bom pick and roll, uma boa agressividade, atleticismo e uma alta intensidade na defesa. Gostei. Eu acho que nessa temporada poderemos ver o Neemias tendo minutos na NBA. Então, acho que chegou o momento do Mike Brown dar uma chance pro Neemias Queta, pelo menos na minha opinião, né? Bom, esses foram os destaques, né, desse primeiro dia de Summer League. Logo, né, a Summer League de Las Vegas começa, essa que é a principal Summer League, aí é onde o Wembanyama e Scoot Henderson vão jogar. Mas, enquanto isso, vamos aproveitar a California Classic. Se você quiser conferir todos os jogos da California Classic, da Summer League de Las Vegas, de todas as outras, recomendo que você assine o League Pass, porque lá você vai ter acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade. E para assinar o League Pass com desconto e com o período de teste grátis, é só você clicar no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer ali o seu cadastro rapidinho e garantir o seu NBA League Pass. Fechou? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E é isso, gente. Agradeço a sua audiência, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.